Então, vamos lá. Apresentando o Ivan é gerente de serviços ao cliente na Cartus, para América Latina. Possui uma sólida experiência em gestão de operações e foco em liderança de equipes em ambientes multinacionais, melhoria de processos e gestão da experiência e relacionamento de clientes com modelos de entrega multirregionais. Ele é formado em letras pela PUC São Paulo, com MBA na SPM e liderança pela Escola de Verão da Universidade de Harvard. Muito chique, Ivan. É com imenso prazer que temos você aqui conosco hoje e agradeço muito pela sua disponibilidade e agora é contigo, tá bom? Bom dia, eu vou ficar no mudo. Obrigado, Samar. Muito obrigado pela apresentação. Gente, segunda-feira e já começa a semana comigo. 30 minutinhos aí comigo. O que que vocês fizeram? Olha, eu sei que tempo é uma daquelas coisas que não voltam mais, então eu vou tentar fazer os próximos 30 minutos aí valer a pena. E eu sei que tem gente da minha equipe que está aqui no Pocket hoje também. Então, só dizer para quem é da minha equipe para ter um pouco de paciência, que eles já estão meio careca de me ouvir falando essas coisas. E também dizer que é um pocket dinâmico. Então, assim, quem quiser tirar o microfone do mudo e participar e também comentar um pouco sobre Client Experience, por favor. Não me deixem sozinhos aqui na hora da apresentação. E o tema de Client Experience, eu podia passar 5 horas falando sobre isso. É um tema que vale um MBA inteiro. De fato, é um tópico que vai dar muito pano para manga, né? Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente poder olhar juntos. E também vou abrir um espaço para perguntas aí para a gente poder discutir um pouquinho. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Só um instante, por favor. E aí vocês me avisem quando vocês estiverem vendo. Estamos vendo já, Ivan. Beleza. Agora quem não está vendo vocês sou eu, então só um minutinho para eu colocar vocês na minha tela. Senão eu vou ficar sozinho aqui. Agora sim, vejo todo mundo. Perfeito. Então, o tema do Pocket de hoje é Client Experience, a visão corporativa no mercado de mobilidade global. Então, eu tenho aqui uma pequena agenda para a gente. São 5 tópicos. Então, necessidades práticas e pessoais, falar um pouco sobre matriz de poder e influência, um pouco sobre a matriz dos 4 perfis, melhores práticas e, por fim, uma indicação de leituras aí, que são alguns livros que eu gosto sobre o tema e que eu acho que também é legal as pessoas terem acesso. Eu gostaria de iniciar o Pocket de hoje falando sobre Janus. Alguém aqui na audiência sabe quem é Janus? Essa pessoa aí com 2 cabeças? Vejo algumas pessoas aqui dizendo Eu que não não. sei, eu não sei. Beleza, então essa pessoa aqui que tem uma cabeça olhando para frente, uma cabeça olhando para trás, é Janus. Janus, ele é um deus da mitologia greco-romana e ele é o deus das transições, né? Ele que cuida das partidas, das chegadas, cuida das portas, tudo que tem a ver com mudanças era para ele que os antigos romanos iam para fazer pedidos, fazer suas oferendas ali e pedir um pouco. E cada vez mais que eu trabalho com mobility, já fazem 2 anos, eu chego a essa conclusão de que cada um de nós tem um pouco de Janus aí, né? Então, o pessoal da imigração olha para frente, vendo todos os documentos que são necessários para uma boa chegada, ao mesmo tempo olha para trás para ver quais são todas as coisas que precisam ser feitas no seu país de origem antes de você ir embora. Mesma coisa para o pessoal de mudança, então quais são os documentos para exportação, quais são os documentos para importação. Então, a gente está sempre aí com essas 2 faces, né? Uma olhando para trás e uma outra olhando para frente. E uma das grandes curiosidades de Janus é o fato de nomeado
para ele, né? Então, em inglês talvez fique um pouco mais óbvio que é January, mas em português também, né? Porque é aquele mês do ano onde a gente pode olhar para trás, para o ano que acabou, e olhar para frente, fazer as famosas promessas de ano novo, né? E óbvio, quando a gente começa a falar sobre mudança, sobre relocation, experiência do cliente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a curva da Kluber-Ross. Então, muita gente conhece essa curva aí como os estágios do luto, mas a gente usa essa curva para a gestão de mudanças no geral. E então a gente tem várias fases aí, né? Quando a gente diz para um funcionário, para um expatriado que ele vai estar mudando de país, especialmente se às vezes é uma pessoa que está primeira viagem, a gente passa por todas essas etapas, né? Desde choque, negação, raiva, barganha, depressão, até a gente começar a se recuperar e falar um pouco sobre experimentação, tomada de decisões e, por fim, integrar essa mudança aí no nosso dia a dia. E aí o nosso papel, quando eu falo de nosso papel, eu digo sobre relocation, né? O nosso papel é ajudar essas pessoas a saírem do papel do choque, da raiva, da barganha e levá-las até a experimentação. E aí, de em diante, as pessoas já conseguem ir sozinhas, né? Então, uma das coisas que a gente percebe bastante é a questão da felicidade na hora que a pessoa recebe a notícia, né? Muitas vezes o funcionário recebe essa notícia bem, mas tem as outras pessoas que estão envolvidas, né? Tem, às vezes, o cônjuge da pessoa, que às vezes vai ter que deixar o trabalho. A gente tem, às vezes, os filhos dos expatriados, que vão ter que deixar os amiguinhos para trás. Então, de fato, a gente vê aí um impacto muito grande na vida das pessoas. E eu sempre falo para todo mundo que o lugar ideal para a gente chegar é aqui em experimentação. A reflexão que fica para mim na jornada do cliente é como é que você faz para levar o seu cliente até essa etapa da experimentação. Para mim é muito importante aqui a gente não ter só os e-mails bonitos com templates onde a gente fala, parabéns pela sua nova mudança. Não, aqui de fato é você deixar o seu programa de imigração mais robusto, né? É você apresentar para o seu cliente aí um programa de soluções interculturais, onde eles possam conhecer um pouco mais sobre a cultura do país onde eles vão. Isso é de extrema importância e às vezes é um assunto que a gente fala pouco sobre. Trazer também para eles a questão do settling in, então essas viagens, às vezes, do pre-assignment, onde ele pode conhecer o país para onde ele vai, ou a cidade para onde ele vai, para ele poder conhecer de fato antes da mudança e já começar essa questão da adaptação. Quando eu me mudei a primeira vez, eu tinha uma coisa que se chamava o livro das primeiras vezes. Então, eu fiz várias coisas a primeira vez. A primeira vez que eu fui ao cinema num país diferente, a primeira vez que eu fui a um restaurante, a primeira vez que eu fui a um café, e comecei a colocar esses milestones, né? Perceber tudo que eu fazia de novo pela primeira vez e como eu me sentia. E porque às vezes a gente tem, né, o expatriado que chega no local e não sai mais de casa, né? Fica dentro de casa, tem dificuldades em se integrar e o nosso papel aqui é dar ideias criativas de como a gente pode tirar eles dentro de casa. Especialmente agora, durante a pandemia, né? Onde fazer um home office, às vezes, acaba ficando mais difícil se integrar socialmente. E ainda falando sobre gestão de mudança, quando a gente fala sobre a experiência do cliente, é muito importante que a gente faça duas distinções entre necessidades práticas e necessidades pessoais. Então, cada vez que a gente está interagindo aí com uma pessoa, seja por telefone ou por e-mail, ou às vezes até por uma call no Zoom para explicar um pouco sobre o programa de expatriação, a gente tem que estar sempre com essas duas coisas muito claras. Então, o primeiro lado aqui desse diagrama de Venn é os lados, as necessidades pessoais. E muito disso tem a ver com se sentir valorizado, né? Você tratar a pessoa como um ser humano. Então, sentir-se respeitado, sentir-se confiante das suas decisões, ser consultado sobre ideias em situações que às vezes sejam um pouco mais complicadas, ser envolvido em tomada de decisões e sentir-se ouvido de modo geral, né? Não deixar o seu expatriado como um mero espectador da mudança, mas fazer com que ele participe de maneira ativa, né? E do outro lado desse diagrama, a gente tem as necessidades práticas, que é resolver um problema, conseguir informações, ter dúvidas solucionadas, conseguir suporte em algum processo que seja um pouco mais difícil ou um pouco mais trabalhoso, receber atualizações
sobre o processo e também realizar auditoria, né, se a gente estiver falando de um cliente corporativo. Esse diagrama de Venn aqui a gente pode utilizar para qualquer experiência. Pode ser um cliente de uma farmácia, pode ser um cliente de relocation, pode ser um cliente chegando ali no hospital. Esse diagrama você pode aplicar ele em qualquer situação da sua vida que você tiver que lidar com o público ou que você esteja nessa cadeira aí que cuida da experiência do cliente. E é algo que a gente esquece com muita rapidez, né? Eu tendo a dizer que a gente foca muito nesse lado prático e às vezes a gente dá menos atenção para esse lado pessoal. É muito comum quando a gente lê trocas de e-mails, seja com empresas, por exemplo, de telefonia, empresas aí que a gente troca, às vezes, sei lá, você comprou um livro online, você comprou um produto online, é muito fácil você ver um e-mail que ele já vem ali num template, que é um template mais felizinho, e que endereça os seus problemas ali, o que traz as soluções que você precisa, mas não tem aquele contato humano de fato. E é aqui onde eu gostaria de trazer para nossa atenção, porque no mundo de relocation a gente tem esse contato direto, né? Não tem só como escrever um template bonito, a gente vai ter que ter sempre contato com o expatriado. Então, sempre lembrar dessa questão humana. E aí eu contei um pouco para vocês sobre a curva de mudanças, contei um pouco sobre necessidades especiais, necessidades práticas e necessidades pessoais, e agora falar um pouco sobre matriz de poder e influência. Isso aqui é muito importante para quem faz gestão de contas. Então, talvez não seja muito aplicável para aqueles que têm contato direto com o cliente final, mas é muito aplicável para quem está sentado hoje numa cadeira de gestor de contas, uma pessoa que tenha aí diretor de operações, isso aqui é muito prático. Então, a gente tem aqui dois axes, né? Um que fala sobre o interesse e o engajamento do stakeholder, e o outro que fala sobre a influência e o poder do stakeholder nessa relação. Então, vamos imaginar que você acabou de assinar com um novo cliente, você tem um novo contrato, e você ainda está descobrindo quem é esse cliente. Essa matriz ela é muito prática nessa hora, porque ela te permite identificar qual é o contato que você vai precisar dedicar mais tempo para construir uma relação. Então, vamos olhar um de cada vez. O primeiro deles é essa pessoa que a gente diz apenas monitore, né? Que é uma pessoa que tem baixa influência e baixo engajamento. Então, essas pessoas, você tem que monitorar elas, mas você não precisa aborrecê-las com informações excessivas, você não precisa dar updates recorrentes. É uma pessoa que ela faz uma participação na conta, mas não é necessariamente uma pessoa que tem poder de decisão. O segundo deles é uma pessoa que a gente diz deixe satisfeito, ou mantenha satisfeito, que é uma pessoa que tem muita influência, mas tem pouco engajamento. Então, essas pessoas precisam sobre o que está acontecendo no projeto. Esse tipo de stakeholder deve ser tratado com cautela, porque ele pode usar o poder de forma negativa se eles se sentirem insatisfeitos. Então, talvez essa pessoa não é uma pessoa que tem muito engajamento, não é uma pessoa que você vê todos os dias, mas é uma pessoa que tem poder de decisão e é uma pessoa que tem como influenciar a tomada de decisão. Então, sempre manter essa pessoa informada e satisfeita. É o tipo de pessoa que você quer ter uma reunião ali, talvez não semanal, não bissemanal, mas talvez uma vez por mês, só para manter o relacionamento bem com ela. Terceiro lugar, nós temos uma pessoa que é manter informado, que é uma pessoa com baixa influência, mas que tem um alto nível de engajamento. Então, informe adequadamente essas pessoas e converse com elas para garantir que nenhum problema importante esteja surgindo. As pessoas nessa categoria geralmente podem ser muito úteis com os detalhes do seu projeto. Esse é aquele tipo de pessoa que é extremamente conhecedora dos processos. E é aquela pessoa que gosta de estar atualizada, mas não é necessariamente o tipo de pessoa que vai ter algum poder de decisão ou que vai ter como influenciar ah, as decisões aí de pessoas mais sêniores, pessoas que estejam de maneira mais alta na hierarquia. E por último, uma das partes que é as partes mais importantes aqui é a pessoa que você vai gerenciar muito próximo. Então, é uma pessoa que tem alta influência e alto engajamento.
Então, essas partes interessadas, né, esses stakeholders, provavelmente são os tomadores de decisão, né? São as pessoas que têm aí a palavra final quando você pede ou quando você sugere alguma coisa para eles. E elas têm um alto impacto dentro do seu projeto, dentro do seu engagement. Ah, além dessa parte interessada precisar ser informada de todas as decisões, de tudo que está acontecendo no projeto, você precisa remover o esforço dela. Essa pessoa precisa sentir o seu ownership, ela precisa sentir que a presença dela ali é altamente, como eu posso dizer, figurativa, que ela só precisa participar da hora da tomada de decisão e que todo o resto você já está tomando conta. Então, essa é uma pessoa de alta influência e alto engajamento. Essa é a pessoa com quem você se encontra aí, talvez não toda semana, mas uma vez a cada 2 semanas aí, só para manter o projeto a par. Eu queria ouvir de vocês. Quem aqui do call, por favor, pode tirar o microfone do mudo, mas quem de vocês já tinha ouvido falar dessa matriz de poder e influência? Quem já tinha utilizado isso antes? Quem, quando começa a conversar aí com um novo cliente, se utiliza dessa estratégia? Ou se utiliza alguma outra estratégia também, por favor. Oi, Segunda-feira, Ivan, ainda está com tudo bem? sono. Tudo bom, Alexandre, e Bom você? dia, tudo bem? Bom, eu vejo muito, nunca ouvi falar sobre a matriz de poder, mas assim, eu tenho com base nesses exemplos aí, me identificado muito com o Keep Satisfied, né? Esse daí eu vejo muito presente no stakeholder aí, na questão também dos expats VIPs, que eu venho coordenando e vejo essa questão da alta influência, né? E o low engagement muito presente em muitos casos que venho coordenando. E é bem interessante porque é bem isso mesmo. É, e aí a gente pode entender um pouco o perfil de cada um, né, com base nesse quadro, e a influência que isso tem quando a gente vai coordenar um processo, né? Você tem que sempre alinhar a expectativa desde o início, porque se algo foge um pouco daquela realidade que ele quer, você já vê a questão da insatisfação, né, dele e a influência que ele tem sobre aquilo que está sendo conduzido. Então, é, sim, eu vejo muito disso e é legal, e inclusive dos outros exemplos que você deu, né? Como um atrela o outro, porque o que tem alta influência, se ele for coordenar o outro que tem um pouco menos de influência ou de tomadas de decisão, aquele outro que tem menos tomadas de decisão e pouca influência, ele já vem com você num processo de feedback, né? Recebido daquele outro que tem alta influência, e talvez isso já até crie, né, uma baixa expectativa do seu delivery, né? Então, assim, você às vezes tem que manter a qualidade daquele que tem high influence para poder também garantir aquele que não tem tanta influência, mas que já ouviu do high influence, né, Uhum. sobre o seu delivery. Então, como uma coisa puxa a outra, é uma cadeia, né? Super, super. Há uma sinergia aqui entre cada um deles, né? De fato. E uma das coisas que eu sempre falo é para a gente ficar de olho dessa pessoa aqui do Keep Satisfied. Você acertou certinho, Alexandre, aqui. Essa pessoa do Keep Satisfied, ela é geralmente o conselheiro, né? O conselheiro da pessoa que toma decisões. Então, essa é uma pessoa que, de fato, ela é bastante crítica, né? Ela é bastante perigosa, porque se ela está insatisfeita, provavelmente a pessoa que vai tomar as decisões vai receber as informações direto dela. Ela, obviamente, essa pessoa vai fazer uma própria avaliação ali, vai tentar conseguir mais informações, mas 80, 90% das informações que a pessoa que toma decisões vai receber vai vir dessa caixinha aqui do Keep Satisfied. Então, talvez, é até mais importante a gente ficar de olho no Keep Satisfied do que no Manage Closely, porque no final do dia, se essa pessoa que não estiver muito satisfeita, talvez todo o seu projeto ou toda a sua recomendação pode ir para água abaixo, né? Então é muito importante. Uma das coisas que eu recomendo, e é um exercício que eu já fiz com a minha equipe, inclusive, é colocar essa matriz na tela e olhar contas específicas e falar, gente, vamos olhar conta X.
quem são todas as pessoas com quem a gente tem interação, onde cada pessoa vai entrar aqui, em cada quadrante. Mesma coisa, eu preciso falar com o DSP, aonde cada pessoa que eu converso dentro do DSP se enquadra. Porque cada pessoa, em cada quadrinho daqui, vai merecer uma estratégia de comunicação diferente. E, visto que você também mencionou uma palavra super importante, Alexandre, que é perfil. Agora que a gente falou sobre matriz de poder e influência, a gente precisa entender com quem a gente está falando, né? O próximo slide ele está em inglês, mas eu acho que dá para a gente entender. Então, aqui a gente tem uma matriz de 4 perfis do cliente, né? Essa também é uma matriz que eu indico o estudo. Muitas das pessoas, né, eu acho que a maioria das pessoas acaba caindo em uma dessas 4 categorias aqui. É muito difícil você ter muitas variações, porque eu acho que elas são categorias muito amplas. Mas, mais uma vez que você esteja falando com o cliente, você esteja para assinar um contrato, ou já assinou um contrato e agora está no momento aí de construção de relacionamento, essa matriz de perfil do cliente, ela é super interessante também. Então, o primeiro quadrado aqui, a gente fala do sentimental, né? Que é uma pessoa que é altamente voltada para empatia, né? Então, ela é mais cooperativa, ela é mais sensível, ela tende a ser mais leal às coisas que você recomenda. E uma das coisas que a gente indica, caso você esteja lidando com uma pessoa mais empática, no caso, né, é lembrar de pedir a opinião deles, lembrar de passar a segurança e também mostrar que você está pessoalmente envolvido aí nas tomadas de decisões. Eles gostam de sentir que você está pessoalmente investido. O segundo é a pessoa que é o entertainer, né, que é a pessoa que mais alegre, mais jovial, ela traz uma leveza aí para as relações. Características dessa pessoa, né? Ela é geralmente mais espontânea, ela é mais entusiasta, é uma pessoa que ela tende a ser mais extrovertida também. Então, aqui, o nosso conselho é sempre manter um tom mais informal, trazer um pouco aí de características da sua vida pessoal, porque eles vão sentir que você está criando uma relação mais próxima com eles, e também focar no big picture, né? Não trazer informações muito detalhadas, mas no geral. Depois a gente tem duas pessoas aqui, né? Dois tipos de pessoas ou dois tipos de perfis que são mais voltados para processo e resultado, que são perfis mais críticos, né? O primeiro deles é o the thinker, então o pensador. E aqui, características que a gente tem dessas pessoas, né? Elas são mais analíticas, elas tendem a olhar o processo mais detalhadamente e elas tendem a ser mais sérias, né? Logo, elas tendem a ter um tom mais formal, bem menos informal, né? Então, aqui o nosso conselho é sempre evitar interromper essa pessoa enquanto ela está explicando aí o thought process dela, explicar o processo, nem que você precise esmiuçar, porque ela gosta de ter o detalhe, e adotar um pace de conversa que seja mais lento, né? Então, com uma pessoa que é mais empática ou mais social, você pode falar mais rápido, você pode talvez até pular alguns detalhes. Aqui, com uma pessoa que é the thinker, slow down, né? Se demore nos detalhes, explique para a pessoa a tomada de decisão, porque ela precisa entender, né? No final do dia, não é a pessoa sendo cri-cri, é a pessoa tentando entender o processo para tomar uma decisão junto com você. E o último deles é o controller, né? A pessoa que é um pouquinho mais controladora. Essa pessoa ela é voltada a resultados, né? Então, características dessa pessoa. Geralmente ela trabalha de maneira mais independente, o feedback dela tende a ser mais direto e mais cândido. Então, é uma pessoa que às vezes não toma muito cuidado aí com as palavras, né? Às vezes a gente acaba até se sentindo meio ofendido ali, dependendo da situação. Mas é sempre importante lembrar para não levar para o pessoal, né? E é uma pessoa mais determinada. Então, aqui o nosso conselho é lembrar de sempre endereçar os problemas de maneira direta, né? Essa não é o tipo de pessoa que você consegue dar voltas ou dar respostas mais gerais. Você precisa endereçar o problema exatamente como ele foi perguntado. Aqui você pode aumentar um pouco do pacing da conversa. É uma pessoa que não vai precisar de muitos detalhes, porque ela gosta de tomar decisões rápidas, e é uma pessoa que gosta de timelines.
Ou seja, mostrar para a pessoa aí aonde o problema começou, quais foram as ações que foram tomadas e quais são as ações que você pretende implementar aí no seu processo para que o erro não aconteça novamente no futuro. Mais uma vez, eu gostaria de ouvir de vocês. Se alguém aqui dentro da empresa já aplica alguma matriz de perfilamento aí. Sei que tem bastante gente das RMCs aqui com a gente hoje, tem bastante gente de DSP também. Sei que vocês falam diretamente com os clientes. Queria ouvir de vocês. Vocês montam também uma matriz de perfilamento? Ivan, Oi? achei muito legal isso que você colocou, porque assim, eu particularmente nunca tinha ouvido assim, né, falar sobre isso, mas é algo que na prática a gente já faz, né? Então a gente sempre acaba, por exemplo, colocando uma pessoa que tem mais perfil para atender aquela conta, aquele cliente. Eu achei muito interessante, né? E uma coisa assim que eu fiquei muito me pensando, se você puder até falar um pouquinho sobre isso, é como a gente ter essa, por um lado, flexibilidade de atender cada cliente com esses 4 perfis que você colocou, mas por outro lado, se ater a algumas questões da empresa, como procedimentos e visão, valores, né? Então, como que a gente consegue contrabalancear isso? Claro, super, super. Eu acho que a primeira coisa a indicar aqui é que, de fato, de acordo com o cliente que você tem, você vai precisar criar uma matriz de perfilamento diferente. Essa daqui que eu estou compartilhando com vocês, ela é super geral. Mas se eu disser para vocês que no meu departamento eu tenho uma para clientes específicos, onde a gente olha a idade da pessoa que a gente está mudando, o momento de vida onde aquela pessoa está, se é solteiro, se é casado, se tem família, se não tem, qual o nível de experiência. Então a gente olha de fato de maneira bem esmiuçada para a gente poder adequar aí a entrega do serviço para eles. Sobre a sua pergunta, Carol, de poder balancear a cultura, o valor da empresa e também o perfil do cliente, é uma questão de adaptação. A gente precisa contratar cada vez pessoas mais flexíveis e que tenham esse jogo de cintura, de estar podendo, de estar podendo não, mas de poder atender uma conta que às vezes é um pouco mais informal e poder adotar um tom mais informal, e dali 20 minutos, uma hora, entrar numa reunião com o cliente que é mais formal e adotar essa postura também. É uma questão de jogo de cintura. Óbvio, a gente nunca vai deixar para trás o valor da nossa empresa, mas adequar o nosso estilo de comunicação é algo que a gente pode fazer. Ah, não tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que algumas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de transitar entre clientes com perfis diferentes, mas algo que na prática acontece sim. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Eu respondi sua pergunta, Carol. Sim, respondeu, obrigada. Então, Ivan, eu até aproveitando, eu levantei a mão, mas já complementando, é exatamente isso, ou seja, isso é um ciclo. Nós, assim, pelo menos como DSPs, exatamente isso. O perfil, eu não posso também só jogar o perfil do cliente, eu tenho só esse perfil na empresa para atender tal, tal, tal. Não posso ter isso, entendeu? Isso demandaria para mim diversos, vamos dizer, diversos profissionais, né? É ao contrário, o nosso desafio é encontrar pessoas com essa versatilidade de conseguir, sabe, vamos dizer, usar diversos chapéus conforme o perfil que o cliente. Agora eu vou ser assim. Agora eu tiro, agora eu vou ser, né? Mas, vamos dizer, mais de emoção, de sentimento, etc. Agora eu vou mais racional. Agora eu preciso enviar planilhas, porque o meu perfil gosta de tudo, né? Em planilhas, a claro. Então, planilha. esse é um desafio também nosso de encontrar esses profissionais no mercado, né? De conseguir fazer esse jogo também desse lado, né? Lógico, de novo, a gente ressalta muito aqui, pelo menos na Alarme, exatamente esses perfis diferentes que a gente recebe. Não adianta eu tratar o mesmo tratamento para todos, porque o que eu uso com um pode não se adequar e eu preciso agir Tá? de uma outra forma. Então, realmente, isso é um desafio diário e, lógico, com profissionais, vamos dizer, mais versáteis, a gente consegue melhor, né, conduzir esse tipo de comunicação, né? Super, exato. E aqui, Samara, eu acho que o conselho que fica da minha parte é começar com essa matriz do cliente. Se há um interesse da sua parte em conhecer um pouco mais sobre o perfil, começa com essa matriz e depois esmiuça. Escolhe um cliente em particular,
tenta entender um pouco da cultura do cliente, entender quais são os valores, começa a olhar os dados dos expatriados que você está gerindo, a média de idade, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem, quais são os tipos de necessidade, qual é o tipo de tom que essa pessoa adota nas conversas, e aí você consegue montar uma matriz que seja específica para esse cliente que você está atendendo. E aí você consegue, com isso, treinar a sua equipe para atender cada conta, né? Entender qual é o tipo de perfil que eles devem adotar aí. Obrigado, Samar. Obrigado, Carol. E agora falar um pouco sobre melhores práticas. Então, a primeira delas é falar sobre implementação. O momento da implementação ele é extremamente crítico, né? Para a gente poder identificar pontos importantes para o cliente e também fazer um lançamento potente, né? Ou seja, é o momento onde você consegue entender quais são as necessidades, anotar quais são os requirements, entender quais são os processos, desde processo para enviar uma autorização, por exemplo, para a gente, ou também para você montar um processo de pagamento, reembolso, todas essas coisas precisam estar muito claras de ambos os lados, né? Tanto do seu lado quanto do lado do cliente. Equipe, algo que a Samar disse aqui, que é super importante. Então, identificar quais são os membros da equipe que estão alinhados aos valores do cliente e que apresentem uma dinâmica similar, né? Então, contratar um pessoal que seja mais versátil, que consiga navegar aí diferentes clientes. Escolher um bom gestor de contas também é super importante. Se você encontrar uma pessoa que tem aí um background, às vezes, com gestão de projetos, ou gestão de operações, ou até de contas-chave, já ajuda bastante também. Perfil do cliente, isso que a gente acabou de dizer, então criar um perfil do cliente corporativo e também do cliente final, para que você possa ajustar os serviços, comunicar na mesma língua. Relacionamento, entender qual a necessidade de reuniões recorrentes, o tipo de atualização que é necessário para cada uma dessas reuniões, criar momentos uau aí que saiam do online. Então, você está vendo esses clientes face a face? Ou você só está conversando com eles por e-mail? Está conversando com eles por Zoom? Existem aí oportunidades de você, sei lá, almoçar com eles, levar eles para uma conferência? O que você está fazendo que vai extra, né? Algo que saia do virtual, que saia do contratual. Então, esse lado aqui que eu acabei de apresentar é um pouco mais voltado para o relacionamento, agora coisas um pouco mais práticas. Então, a primeira delas é criar uma cultura de processos. Então, definir e documentar os processos que vão ser conduzidos pela sua equipe e manter esses documentos atualizados, né? E manter a sua equipe atualizada caso haja alguma mudança. E ensinar a sua equipe a avaliar o processo de maneira crítica e questionar o status quo. Se há algum processo que não funciona, ele precisa ser dito, ele precisa ser consertado, né? Existem aí maneiras da gente avaliar o processo e dizer onde existe aí oportunidades. Depois, cultura de melhoria contínua. Então, ficar atento à oportunidade de melhoria de processo, treinar alguém na sua equipe, não precisa ser a equipe inteira, mas treinar a equipe em BPMN, então isso é Business Process Management Notation, então você conseguir ensinar alguém da sua equipe para que essa pessoa detenha aí conhecimento de processos do começo ao fim, exatamente para você, gerente ou diretor, não precisar dedicar muito tempo a isso, para que você só observe o processo. Então, treinar alguém da sua equipe para BPMN. Ensinar também a root cause analysis, isso é super importante. Então, cada vez que o processo quebra, ou cada vez que acontece alguma coisa errada, você ter essa cultura de analisar a causa raiz. Existem templates muito bons por aí, que são públicos, inclusive a Amazon, o Google, a Microsoft, eles colocam na internet modelos deles de root cause analysis, onde você pode escolher um deles e adotar para sua empresa, por exemplo. E por último, Lean and Process Waste. Se alguém na sua equipe tiver interesse em Lean Six Sigma, quiser tirar um White Belt, um Yellow Belt, isso é super importante também. Eu sei que é algo que a gente não fala muito sobre no mundo de relocation, mas as pessoas que têm essa versatilidade e trabalham com Lean, elas conseguem olhar o processo de começo ao fim de maneira mais crítica e conseguem fazer um streamline melhor do processo.
Compliance e transparência, né? Respeitar as normas de compliance, criar uma cultura de transparência e responsabilidade financeira. Se o cliente fizer alguma pergunta relacionada a tópicos de finanças, não tentar responder de maneira geral, então ser extremamente transparente com eles, isso é extremamente importante. Aliás, eu acho que compliance e transparência aqui é a base do relacionamento com o cliente. Se ele tiver qualquer questão ou qualquer dúvida em relação da sua idoneidade, o relacionamento todo deixa de funcionar. E por último, OKRs e KPIs. São metas, né, gente? Falar sobre meta, falar sobre métrica. Trabalhamos aqui em um mundo corporativo que gosta de ver resultados. Aqui existe sempre um esforço, né? O primeiro deles é entender qual é o papel de cada um na organização dentro da gestão dessa conta. Qual é o papel do vice-presidente? Qual é o papel do diretor? Qual é o papel do gerente? E qual é o papel do consultor? Cada uma dessas pessoas precisam ter metas que estejam alinhadas, né? Elas não precisam ser metas iguais, claro, né? Porque um consultor e um vice-presidente têm metas completamente diferentes, mas elas precisam ter uma sinergia entre elas, né? E aqui eu dou algumas métricas que são boas da gente avaliar. Então, a primeira delas é o SLA, então qual é o tempo de resposta que você está tendo aí com os seus clientes e qual é o tempo de first contact, qual o tempo que você está levando para conseguir dar uma resolução caso algum problema aconteça ou caso alguma pergunta surja. E tem o AHT, que é minutagem mesmo, mas isso aqui eu acho que não é tão relevante para esse nosso ambiente de relocation e mobility. E, por último, dou aqui 3 recomendações de leitura. O primeiro delas é O Jeito Disney de um livro muito bom, eu indico ele para todo mundo. Ele é super fininho, ele deve ter 50 páginas no máximo, dá para você ler aí no ônibus voltando para casa, no metrô. É um livro que te ocupa 1 hora. Ele dá algumas estratégias legais que a gente pode adotar no dia a dia. O segundo livro é o The Effortless Experience. Ele parte do pressuposto que as maiores interações aí entre o cliente e a empresa, elas tendem a dar errado por uma concepção de esforço. Então, ele dá estratégias aí onde você pode diminuir o esforço pelo lado do seu cliente, sentir, de fato, a diferença no relacionamento. E o último é um livro que ele é meio de referência, assim, né? Que é Gestão de Relacionamento e Customer Experience. Eu não indico ler esse livro, mas eu indico ter esse livro, porque ele é um bom livro para você tirar da biblioteca, dar uma leitura em algum capítulo específico, caso você esteja tendo algum problema ou queira melhorar uma parte específica do seu processo. Então, ele é uma boa leitura de referência. E era isso hoje. Agora eu queria parar aqui de compartilhar minha tela e abrir para vocês fazerem perguntas, se eu puder tirar dúvidas, responder questões. Ivan, muito obrigada. Foi ótimo, super Não, obrigado a vocês. explanativo. Vamos fazer assim, levantem as mãos quem tiver interesse em fazer perguntas e aí a gente vai liberando pouco a pouco. Vamos lá. Temos ainda uns Como é que faz? minutinhos, né? Como é que faz Oi. para levantar a mão, gente? Eu não sei. Tem o reactions? Entendi. Isso. Raise hands. Ok, veja o que dá Ó, para levantar as mãos. Isa Ok. falando muito legal, parabéns, obrigada, Isa. Então, vamos aproveitar, explorar um pouquinho o Ivan. Ele está conosco aqui. Alguém tem alguma pergunta específica ou quer dividir alguma experiência? Lembrando que a gente trouxe esse pocket um pouquinho mais sobre visão corporativa, né, Ivan? B2B, né? A gente até discutiu isso. Então, é isso. Fiquem à É vontade. isso. A Patrícia, eu tinha certeza, Paty. Fiquem à vontade. Eu estava bem quietinha, mas já que abriram, né? Daí. Lógico, fique à vontade. Não, Ivan, primeiro, obrigada por compartilhar com a gente. Acho que tem bastante coisa, muita coisa que a gente já faz meio no instinto, né? O que a gente tem que fazer para atender um, para atender o outro. Perfil, eu acho que é uma coisa que eu trabalho bastante, talvez até por causa do meu background corporativo. Trago muito essa coisa do perfil, como lidar o controlador, o tomador de decisão, quem que é, né? E trago para minha equipe também. Então, eu queria mais te agradecer
né? Achei muito legal o que você compartilhou com a gente. E reforçar uma coisa que eu sempre falo, que o Ivan falou bastante aqui, que é o human touch. A gente não pode deixar de esquecer que está lidando com pessoas, né? Então, estamos em cima disso. E se você puder compartilhar um pouquinho, já que nós estamos aqui pedindo, né? Eu gostei muito daquela da matriz de poder e influência que você compartilhou. Claro. E o link entre um e outro, né? Que muitas vezes você Uhum. tem o determinador, o tomador de decisão, mas você precisa manter o outro agradado para ele levar as coisas boas para o tomador de decisão. Achei super interessante essa parte e a forma com que você colocou. Então, obrigada por compartilhar. Então, obrigado. Pode deixar que depois eu mando para a Samar e a Samar Uhum. consegue compartilhar com vocês. Tá bom, obrigada. Obrigado, Paty. Obrigada, Paty. Mas ok? Temos um monte. Segunda-feira, Temos aqui super Mari tá com a mão elogios. levantada. Mari, vamos lá, Mari. A Mari está com a mão levantada. Eu acho que você tá no mudo, Mari. Pronto. Vou pedir desculpa para vocês que eu estou em trânsito aqui, mas, bem, Ivan, obrigada pela contribuição, foi realmente excelente. Acho que ficam várias provocações para a gente agora. E uma das coisas que eu fiquei pensando, e que principalmente, né, não só o DSP, mas todo mundo, a gente tem muita informação para passar para o tempo. E em alguns processos, acho que a gente já faz isso, talvez inconscientemente, mas passar a observar que eu tenho, às vezes, um procedimento de uma instrução que eu tenho que passar de pagamentos, que é um documento super detalhado. Já tenho o costume de, às vezes, mandar um documento detalhado, mas mandar um resumo no e-mail. E para os clientes que querem, a gente ainda faz uma reunião. Né? Então, assim, acho que são 3 formas de entregar informação diferentemente, mas, assim, o tanto que a gente não deve ou não pode, né, ter que pensar um pouco nisso no processo como um todo, de eu ter a mesma informação compartilhada de várias formas diferentes para assegurar que aquele cliente conseguiu receber aquilo como ele entende. Mari, Ele eu acho que consegue você. receber. Então, além disso, para outros pode melhorar. É isso aí. Mari, obrigado. Eu pensei em colocar na apresentação de hoje uma régua, né? Eu pensei, eu vou falar sobre os touch points, falar sobre os momentos, mas aí eu pensei que isso ia levar umas 2 horas. E aí eu deixei de fora. Eu acho que esse é um tópico que ele pede um pocket só para ele, porque ele vai muito no detalhe e fala sobre estratégias que são muito específicas. Samar, se você quiser que eu volte e fale sobre isso, estou super aberto. Mas calma aí, eu ia encerrar isso, né, com essa com essa surpresa final, né? Mas assim, como sabemos que esse assunto demanda muita coisa, até o Ivan já tinha dividido, eu estava já no pensamento, falei, Ivan, abrange, né? Ele falou, Samara, é muita coisa, vamos com calma. Eu falei, então qualquer coisa a gente deixa uma brechinha, ou seja, podemos ter o Ivan em um outro pocket falando, por exemplo, B2C, né, Ivan, como a gente já tinha, né, falado, então vai ser um prazer, óbvio. Você sabe que eu já manifestei esse desejo, a gente vê com a sua agenda, com essa disponibilidade, com certeza, mas sim, entendo que a gente limitou aí os assuntos para poder abranger o que a gente conseguiu. É isso. O da régua, eu acho que ele vale um workshop, para falar a verdade. Eu acho que vale a gente botar a mão na massa, porque só ouvir falar, eu acho que as pessoas vão dormir. Eu acho que vale botar a mão na massa e fazer uns exercícios juntos aí, porque de fato o que a Mari mostrou é importante. Assim, às vezes a gente tem tantos touch points, a gente passa muitas informações e às vezes são muitos e-mails assim muito detalhados. Então, eu acho que de fato é um assunto que ele merece, ele merece um tempo só dele. Tópico específico, não, com certeza, com certeza. Mas obrigada. Quem mais? Temos ainda uns 5 minutinhos. Quem tiver com vergonha. Tem bastantes comentários, né, Ivan? Se você está vendo, né, no chat, Eu tô vendo. Gente. parabenizando isso. Se alguém Karen, você quer falar alguma coisa? quiser colocar no chat também. Olá, Suelene aqui, tudo bem?
Assim, eu não tenho uma pergunta, mas realmente assim, eu achei muito interessante e à medida que você ia explicando algumas coisas ali, eu ficava pensando nos meus clientes, tentando identificar os clientes ali, os perfis, ou então essa questão de comunicação, assim, realmente, só queria fazer um comentário, achei super interessante, já me fez pensar e com certeza vai fazer a gente pensar bastante e agora e também em como aplicar no dia a dia, né? E realmente seria interessante a gente continuar aí e ter outras sessões como essa. Muito, muito interessante. Gostei muito, parabéns. Vai ser muito útil. Obrigado, Suelene. Eu acho que o Ale tá com a mão levantada também. Sim, só um acréscimo aí do que a Suelene falou, e realmente, às vezes a gente começa a classificar, né, os nossos clientes de acordo com o que foi dito. Isso é um exercício diário mesmo, né? A gente tem feito, eu tenho feito, né, muito isso, de você determinar ou classificar um determinado. Claro que a gente não pode também levar muito, né? eh, levar muito na questão específica, né? Ah, eu vou classificar esse como né, um cliente X ou um cliente Y, mas às vezes você também vê um perfil mix, né? Um perfil mix e ele tem um pouco de, né, você tem que ter um pouco mais de influência nele, ele tem um pouco mais de influência, mas ele também não tem tanta tomada de decisão, mas ele às vezes tem os dois juntos. Então, o que é legal, né, disso é você ter né, o open mind, né, de poder ver o perfil e tentar, claro, aplicar aquilo que você viu, né? E tentar fazer um jogo ali, né? Do que você acha que ele tem mais, é, o que ele é mais, o perfil dele é mais aplicado a isso e ele também tem um pouquinho daquilo. Então, eu vou jogar nisso, né? Eu costumo muito dizer, às vezes num briefing call que eu tenho, eu já consigo mapear o Tá? perfil. Aí você consegue sentir que ele foca muito numa tecla, né? Naquilo que mais preocupa ele. Então você tem que ter mais a questão de ouvir o que mais preocupa ele, você ganhar ele naquilo que mais preocupa ele, né? Às Uhum. vezes ele quer né, como o Ivan disse, identificar onde está o problema. Então ele quer uma timeline super detalhada. Ok, ele foca muito nisso, então eu vou preparar isso. Você acaba ganhando ele naquilo que ele mais foca, né? É o que Uhum. acaba te ajudando a determinar um pouco o perfil. E muito interessante, Ivan, muito obrigado. E assim, eu adoro quando vem esse assunto à tona em um pocket, né? E se tiver duas, três vezes mais, eu vou entrar, eu vou ouvir, porque é um exercício diário, né? Você focar, ouvir e entender aonde está o perfil do seu cliente. E esse exercício, às vezes a gente ouviu aqui, amanhã esquece, mas o Ivan falou sobre aquele perfil. Então, deixa eu dar uma recapitulada como que eu posso lidar com aquele perfil. Muito, né, agrega muito para nosso dia a dia esse tipo de informação, de, né, palestras, pockets, né? E que bom, Suelene, que você conseguiu identificar isso. Às vezes, a gente que está no dia a dia, ouvindo sempre, eu, por exemplo, ouço sempre, para mim é sempre novo, né? Mas para outros que, por exemplo, você não sei se ouviu a primeira vez, quando ouvir de novo, vai sempre enriquecendo e tentando identificar esse tipo de perfil. É isso aí, Bacana. obrigado. Eu acho que o Danilo tá com a mão levantada É também. isso. Obrigado, obrigado. Ivan, obrigado pelo Pocket, foi muito esclarecedor. E aí, levando, né, trazendo um pouco o que o Ale falou, assim, acho que é importante, né, também colocar a questão, né, eu trabalho muito direto com a área comercial também de relocation, a questão do rapport, né, que eu acho que quando a gente tem essa questão da identificação, né, de ouvir mais o cliente, identificar, eu acho que o rapport, né, a conexão que a gente tem, né, com o cliente, isso ajuda a gente também a criar, né, tirar um pouco aquela barreira, né, inicial. E então eu comercialmente faço muito isso, às vezes eu faço já, Oi, né, Ana. Tá me inconscientemente, ouvindo? mas eu acho que é bem bacana e eu acho que isso ajuda, né, a Então, gente a terminar desculpa, eu não quebrando um estou pouco das entendendo o barreiras, que né? que tem a ver Mas uma coisa obrigado, com a muito outra. bom. Eu estou apenas
Obrigado, Danilo. Eu acho a Suelene já voltou para o mudo. Obrigado, Danilo. De fato, essa questão do rapport, ela é muito importante, né? E aí, você encontrar uma estratégia para criar rapport com cada um dos perfis, ela é muito desafiadora, né? Porque se Ah, você começa a pensar na quantidade de pessoas que você tem contato aí ao longo do dia, vira um exercício muito grande. Mas existem eu posso dizer, algumas regras que elas são sempre aplicáveis para todo mundo, né? Eu acho que o rapport é uma delas. com certeza. Ainda mais quando a gente fala com gente do mundo inteiro, né? Nacionalidades diferentes, né? Então isso daí termina ficando um exercício mais do que diário, né? Então, Fica, e se pode ficar a sugestão, eu não estou com esse livro aqui agora porque eu emprestei ele e se chama The Culture Map. É um livro que fala basicamente sobre comunicação, across cultures, assim, né? E como você pode fazer para criar relacionamentos com pessoas de culturas diferentes. É um livro que ele é bastante referência, assim, eu super indico ele para todo mundo. Então fica aí também para quem estiver no call e quiser aprender a como criar relacionamentos aí com pessoas de outras culturas, esse é o must para ler. obrigado. Muito bom, obrigado. Bacana, obrigada. Lá no início, eu acho que a Carla Brito levantou a mão, Carla, e desculpa, passou despercebida, eu não sei se você gostaria de pontuar alguma coisa. Oi, Samar, obrigada. Eu falei, vou baixar rapidinho aqui, ninguém vê. Não, na verdade, o que eu ia falar era mais um complemento do que vocês já estavam dizendo, mas eu já aproveito para agradecer o Ivan. Foi muito enriquecedor, assim, acho que sempre que a gente coloca ideias e coloca coisas nas quais a gente possa se basear, é muito legal, porque, na verdade, como vocês disseram, fazer meio que no intuitivo, né? Sem saber exatamente de onde você está tirando. E quando você vê ali concreto, né? Você vê numa planilha, ou você vê enfim, é muito legal e eu acho que a gente pode usar isso de várias maneiras. Falando de perfil, e era esse o comentário que eu ia falar, você estava falando sobre ter uma flexibilidade em notar o cliente, né? E acho que funciona meio que como para um professor. Quando você é professor, é verdade, quando você é professor, você tem vários alunos. E cada aluno recebe de maneira diferente o conteúdo. O conteúdo é o mesmo, mas de acordo com a sua bagagem, de acordo com a sua estrutura, de acordo com uma série de coisas, ele recebe de maneira diferente. E o professor, ele tem essa capacidade, né? A gente percebe, eu já dizendo, né, que fui professora antes, mas assim, é nesse sentido que eu estou dizendo, você consegue adaptar um conteúdo a Uhum. diferentes características. E isso é muito legal. Então, hoje eu vou começar a ver de uma maneira diferente, de uma maneira assim mais estruturada, o que a gente faz intuitivamente, e eu te agradeço por isso, Ivan. Obrigada a todo É mundo isso aí. que participou Obrigada, também. Carla. É isso, Obrigada. gente. Obrigada. Ivan, você quer fazer algumas palavras finais antes de eu encerrar? Super, não queria só agradecer mais uma vez todo. Gente, são 36 pessoas que passaram uma hora comigo. Num plena Na segunda-feira, verdade, 40 pessoas, tá, Ivan? Eu estou 40 monitorando aqui. pessoas. Foram 40 40. pessoas que entraram. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que tempo é um recurso não renovável. Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem entrado e terem ficado aí essa uma hora com a gente. Espero que tenha valido a pena. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiser conversar comigo depois separadamente também, por favor, me adiciona aí no LinkedIn, pode me chamar. Estou sempre aberto a essas conversas. Mais uma vez, Samar, muito obrigado pelo convite. Imagina, nós que temos que agradecer. Obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade foi ótima. Amamos. Então, obrigada a todos, gente. Bom dia e até a próxima.